Bom, hoje é um dia muito especial, porque o assunto que nós vamos tratar é extremamente libertador. Trata-se de décadas, anos em que você foi enganado e você foi enganada por um sistema, um grupo e por todo um movimento que estimula um nível de mentalidade que não faz com que você prospere em diversas áreas da sua vida. O assunto que eu vou falar agora é sobre a sua mentalidade e como alguns grupos fizeram para que você tivesse um tipo de mentalidade anti-prosperidade. Anti-prosperidade não só no sentido material, no campo material, mas em vários campos da sua vida. Sempre que você tem um estímulo, né, um estímulo sensorial, através da sua visão, através da sua audição, o seu corpo vai responder a esse estímulo. Então, direto ao ponto, quando você vê um filme, uma novela, uma notícia de corrupção, de assassinato, um escândalo, imediatamente o seu cérebro ele vai trabalhar para produzir substâncias químicas. O seu corpo depende de substâncias químicas. Eu vou citar algumas aqui que eu vou me lembrar: noradrenalina, dopamina, endorfina. São alguns hormônios que nós precisamos, acetilcolina. Então, quando você vê um desastre, quando você vê uma história de corrupção, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai sentir alguns sentimentos que farão mal para sua mente e para o seu corpo. Porque você vai entrar num looping. Um looping é um processo onde você fica querendo mais daquilo, mais do mesmo, que são migalhas de prazer. O que são essas migalhas de prazer? Um exemplo, a dopamina, a endorfina, qualquer outra substância que o seu corpo produz, né, através dali vou colocar um exemplo aqui que um professor meu há muitos anos me ensinou. Imagina que o neurônio ele é uma bica e quando você abre essa bica, sai os neurotransmissores. Os neurotransmissores são essas químicas. Me perdoe se tiver algum detalhezinho equivocado tecnicamente. Isso, não se prenda a isso. Não fique preocupado com isso. O mais importante é que você entenda que o seu banco de dados, a sua memória, está sobrecarregada de sentimentos maus. Rancor, raiva, tristeza, mágoa, amargura, todos esses sentimentos gerados por um acúmulo no banco de dados, na sua mente aqui. Um acúmulo de frustrações que te impedem de prosperar e de você prosperar o seu povo, a sua nação. Por muito tempo você pensou:
A culpa é do político, a culpa é dos corruptos, o Brasil não tem mais jeito, o meu país não tem mais jeito. Por muito tempo você pensou, olha o que eu vou te falar agora, por muito tempo você pensou que tinha o controle remoto na sua mão. Você estava enganado, você estava enganado. Você nunca teve controle remoto na mão. Alguns grupos específicos tinham controle remoto da sua vida. Porque eles têm esse controle. Porque quando eles emitem para você, para dentro do seu quarto, para dentro da sua casa, um vídeo, um noticiário que vai drogar a sua mente com lixo visual, lixo sonoro, que vai gerar doença na sua vida e que vai destruir a sua mentalidade e vai inibir o crescimento de um povo. O medo, a tristeza, a frustração, a mágoa, o rancor, o ódio é ferramenta de controle. Você sabia disso? Medo, ódio, rancor, ira. Ira pode ser um momento ali que você precisa para poder mudar alguma coisa. Pode ser para uma abundância boa, mas o rancor, a raiva, a mágoa, são sentimentos que são ferramentas de controle para grupos específicos. Como que você faz todos os sentimentos ruins, antes de falar sobre como você faz para sair desses sentimentos, você precisa entender que todos esses sentimentos ruins, imagine todos, faça uma lista agora, eu não sei quantos sentimentos ruins existem, assim, de cabeça, mas pensa numa lista, faz uma lista aí, pega um pedaço de papel, todos os sentimentos ruins que existem. Os principais, né? Tristeza, medo, rancor, ódio. Esses sentimentos, eles são canais para o mundo espiritual. A gente cansa de ouvir diversas histórias. Por exemplo, eu vou contar uma só história aqui de pessoas que se separam e aí o amor vira ódio. Já viu muitas histórias assim? Né? O homem lá se separou, tinham filhos, e aí a mulher faz de tudo ali para poder, não são todos os casos, aqui são casos que a gente ouve, né? Por aí muito, são casos que acontecem muito, e a mulher fica com ódio daquele homem que, né, foi casado, foram casados, tiveram filhos, e às vezes nem precisa ter filhos não, se separam e vira uma relação de ódio, e ela passa a caçar aquele homem e passa a fazer de tudo para prejudicar a vida daquele homem. Por que que isso acontece? Porque entrou o ódio, e aonde entra o ódio, entra o mundo espiritual de trevas. Todos os sentimentos ruins que você sente vão abrir canais para o mundo de trevas. Então nós temos todo o mundo dividido assim no meio, assim, ó. Um lado tem trevas e o outro lado tem luz. Quando você tem sentimentos bons, você vai estar caminhando, canalizando a sua mente para um mundo de luz. Quando você tem os sentimentos ruins, você está canalizando a sua mente para
o mundo de trevas. Então, eu preciso que você imagine que a sua mente, o seu cérebro é como uma antena. Não é uma antena simples, é uma antena que pensa. Tem um HD, tem lá todo um processo que funciona. Quando você pensa negativo, você abre os canais, diversos canais. Cada sentimento ruim que você tiver vai ser um canal para potestades, trevas. E cada sentimento bom que você tiver vai ser canal de luz. E aí é uma decisão. A decisão é em qual canal eu quero estar. E aí você começa a entender por que você nunca teve o controle remoto. Por que você muitas vezes não teve controle da sua vida. Porque tem diversas informações chegando de todo lugar para fazer com que você pense negativo. Para fazer com que você pense de forma pessimista, de forma rancorosa, de forma odiosa. Por isso que há toda uma mudança de valores no mundo, porque invertendo-se os valores, nós estamos totalmente vulneráveis a trevas. E as trevas, elas têm um lugar. E está escrito na Bíblia que são potestades celestiais. Agora, vamos agora, né, estamos com 11 minutos de vídeo. Vamos agora entender como fazer para sair desse campo de trevas. Como que faz para sair desse ambiente? Primeiro, você tem que reconhecer que existem essas duas áreas, esses dois campos, as trevas e a luz. Uma vez que você já identificou isso, você precisa identificar que existe o amor, o perdão, a alegria, os sentimentos que vão te conduzir para esse ambiente de luz. Mas esse amor que vai te conduzir para esse ambiente de luz não é um amor que é simplesmente um sentimento que está dentro de você. Porque você, como já falei antes, o sentimento ele pode ser manipulado. Então o que você pensa que é alegria agora, pode ser uma alegria momentânea, pode ser um looping de sentimentos que você está vendo num filme, pode ser uma migalha de prazer, que no caso pode ser uma dose de dopamina. Se você fizer um exercício físico aqui agora, eu vou me levantar aqui agora, ó, tô num campo verde aqui, e eu vou me levantar agora, eu vou fazer um exercício físico. Eu vou dopaminar o meu corpo, certo? Eu vou dopaminar o meu corpo, vou inserir dopamina no meu corpo. Então isso vai me dar um sentimento de prazer quando você faz exercícios. E outras coisas que você faz, mesmo que você não esteja fazendo exercício, vão gerar substâncias no seu corpo, te dando migalhas de prazer. Tem várias coisas que você pode fazer que vão te dar migalhas de prazer, e você pode confundir isso com felicidade. O amor que eu estou te falando, a felicidade que eu estou te falando, ela só pode ser acessada através de um projeto. Que projeto é esse? É o projeto do Cordeiro. É o Filho de Deus que veio ao mundo como homem, sendo Deus, que foi enviado pelo Senhor Deus, o Filho amado, que entrou ali no Calvário, que subiu a cruz e deu a sua vida por mim e por você, e derramou um sangue precioso. Esse sangue biológico representa um sangue
profético, que é o sangue. O sangue profético representa o Espírito Santo. E esse sim, Espírito Santo, que foi conquistado por Jesus na cruz e derramado no Pentecoste, Atos 2, esse Espírito Santo, sim, ele vai te conduzir a essa vida de luz. Então, o primeiro passo para que você possa sair de um ambiente de trevas e passar para esse ambiente de luz é você reconhecer este sangue, o sangue profético, o sangue de Jesus que representa o Espírito Santo. Aí você agora vai reconhecendo este sangue, você vai pedir o perdão a Deus. E aí, quando você reconhece esse sangue de todo o seu coração, e a palavra diz, quando buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E quando você reconhecer o sangue e pedir o perdão, você vai alcançar esse perdão, porque a palavra diz, tudo que pedirdes, te dareis, né? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então, o próprio Deus está falando na palavra, o próprio Senhor Jesus está falando na palavra, Ele é a palavra, que se você pedir, Ele vai te dar. Tem que saber pedir. Então, quando você pede o perdão, quando você clama pelo sangue de Jesus, você está saindo, você está sendo resgatada desse ambiente de trevas para o ambiente de luz. Isso significa dizer que nós já vivemos um pouquinho da eternidade aqui na Terra, nessa Terra material. Significa dizer que você hoje já pode provar uma alegria eterna de salvação na sua vida e ainda transbordar isso para famílias, para pessoas, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Nós estamos no período de oração pelos colegas de trabalho. Pensa que agora você já desconectou desse controle. Tem uma abelhinha aqui. Eu gosto de abelha, mas se ela morder minha mão... Pensa que você agora você já saiu desse ambiente de dor, de tristeza, de mágoa, de ódio, e agora você está sentindo muita alegria, paz interior, uma paz maravilhosa, uma paz que é eterna, porque você reconheceu o sangue de Jesus sobre você e o Pai enxergou você através do sangue do seu Filho amado, e agora você está tendo uma íntima comunhão com o Espírito Santo. E agora você, como um vaso, você vai transbordar desse Espírito Santo. Teve uma mulher no passado que ela ia perder os seus 2 filhos porque o marido, o esposo, morreu e ela não tinha com que pagar a dívida. E ela foi e perguntou, se não me engano, para Eliseu, o que eu faço? Aí ele falou, ó, vai lá e pega muitos vasos. O que são esses muitos vasos? Para você hoje que reconhece Jesus como seu único Salvador. São as pessoas que você vai transbordar o azeite. E o azeite é o Espírito Santo. E ela pegou. Ela foi lá, pegou e colocou os filhos dela para trabalhar. Ela tinha um único vaso de azeite em casa, era a vida dela. Os filhos, ela ia perder para o mundo, para as trevas. Mas aí, ela procurou o profeta. Que é o profeta? Aquele que tinha a revelação pura e genuína do Espírito Santo. E ele falou, ó, busca muitos vasos. Significa dizer, você tem que trabalhar. Ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor, significa você tem que trabalhar para essa obra
extraordinária, maravilhosa. Você tem que trabalhar. E uma vez que ela trabalhou, ela colocou os filhos dela para trabalhar e eles iam passando ali os vasos enquanto ela enchia. E o vaso não cessou enquanto tinha azeite, ou melhor falando, o azeite só cessou quando os vasos se acabaram. Significa dizer que quando a igreja subir, quando Jesus vier nas nuvens e resgatar sua igreja no arrebatamento, que está muito perto a qualquer momento, vai subir a igreja, vai subir o Espírito Santo junto, e só vai ficar a Bíblia como um livro comum de história, sem a revelação. Você lembra lá no início, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Hoje, a água está sendo revelada, a palavra viva, através da Bíblia, o projeto que o Pai fez o homem escrever, o Espírito Santo fez o homem escrever, inspirado pelo Espírito Santo, ela está sendo revelada pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então essa água, a palavra, ela está sendo revelada por esse Espírito. Ele está revelando a palavra viva. E se você hoje fizer essa oração, clamar pelo sangue de Jesus, pedir perdão e pedir essa palavra revelada, Ele vai te revelar. E aí você vai entender, vai viver uma experiência de ouvir a voz do Senhor Jesus e ver que Ele está vivo. E você vai poder sair desse ambiente de trevas e caminhar na luz. Olha o sol que nascendo ali, que lindo, olha. Deixa eu sair daqui, cadê? Olha lá, olha o sol lá. Lindo, né? Esse sol ali é da obra criadora, tá? É o sol material. Mas a gente lembra do sol da justiça. Aquele que me remiu, aquele que me salvou e aquele que pode te salvar. Salvar você, seus colegas de trabalho, sua família, seus amigos, seus vizinhos. Imagina o quanto você pode transbordar. Pegue vasos. Faça como aquela mulher. Pegue vasos. Muitos vasos. Que o azeite só vai parar quando o Senhor voltar. E o controle da sua vida não será mais de nenhum grupo específico, nenhum grupo ideológico. Você vai passar a ser um governante. Sabe por quê? Porque vai ter um que governa dentro de você, que é o Espírito Santo. Ele vai governar a sua vida e vai fazer tudo novo. Eu tinha uma vida assim, de trevas, uma vida de morte. E aí Ele me resgatou sem merecimento nenhum. É isso que Ele faz. Sem merecimento algum. Ele vai resgatar você e as pessoas que você se conecta. Faça networking, faça contatos, faça amigos e deixa que o Espírito Santo dirija, governe. Você é um governante, como José, como Daniel, como Davi. Você agora é uma governante e você agora é um governante, porque você reconheceu o sangue de Jesus sobre você. Na saída do Egito, só os primogênitos que estavam dentro das casas, onde tinha sangue na verga das portas, foram livres do mal que matou diversos primogênitos. Desde a pele que vestiu Adão, que simbolizava o cordeiro, desde o sangue na verga da porta no Egito,
que representava o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Toda a palavra é o Cordeiro. Todo o projeto do Pai é o Cordeiro, o amor do Pai é o Cordeiro. Quando o Senhor nos dá uma experiência viva, uma experiência nessa vida, para as nossas vidas, é para entender que Ele, por amor, entregou o seu Filho como um cordeiro, ovelha muda. Nós já estamos aqui há 25 minutos conversando. E minhas palavras não tem... Eu falo de empreendedorismo, falo do Senhor, mas enquanto homem, o homem filosofa, o homem não tem limites, não há limites para os livros, mas também não há limites para o Espírito Santo. E Ele quer te abençoar muito, quer tirar essa tristeza do seu coração. Fica nessa manhã com a paz do Senhor Jesus, uma paz que não tem fim, beleza? Comenta aqui nesse canal no YouTube, comenta nos nossos canais qual foi o sentimento de entender que você vai tirar o controle que você achava que tinha, que o controle estava na mão de outros, e agora você vai ter uma coisa muito maior, muito mais extraordinária, maravilhosa. Você vai ter o governo do Espírito Santo sobre você, sobre sua família, sobre seu esposo. Ele tem poder para restaurar casamentos, para trazer de volta filhos. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela ia perder os filhos dela. Muitas pessoas estão perdendo seus filhos, mas Ele tem poder para restaurar e resgatar. Porque Ele foi lá na morte, venceu a morte. O Pai tirou Ele lá de baixo, lá da morte, lá do Hades. Imagina que Deus é esse, que Ele morre por nós e ressuscita. Imagina o que Ele não pode fazer por você. Ele fez isso por Lázaro. Levanta e anda. Esse que Ele está falando para você agora. Levanta e anda. E vive essa obra. Um abraço. Olha que manhã maravilhosa. Aí, Bem TV tá tocando cor ali, ó. Aí, Bem TV tá mandando brasa ali, ó. Olha, gente. Um abraço carinhoso.